Em tempos de crise e discussões sobre ajuste fiscal, a situação da economia brasileira, da maneira como o governo enxerga, pode não ser um retrato fiel da realidade. Vou explicar. Isso acontece porque uma pesquisa que é fundamental para medir o desempenho da nossa economia, essa pesquisa está desatualizada. É a pesquisa de orçamentos familiares feitas pelo IBGE. Ela é o ponto de partida para calcular a inflação. Só que a última vez que ela foi feita já tem cerca de 7 anos. E alguns especialistas dizem, então, que esses dados desatualizados, dados de 7 anos atrás, podem sim comprometer o modo como o governo planeja as políticas públicas e orçamentárias. Veja a reportagem de Cecília Flash. O custo de vida dos brasileiros é medido com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF. Durante um ano, os pesquisadores do IBGE montam uma cesta de produtos e daí sai o peso que cada um desses produtos tem no cálculo da inflação. A POF foi feita pela última vez entre 2008 e 2009. A recomendação é que ela aconteça a cada 6 anos. Uma nova pesquisa deveria ter começado em agosto de 2014, mas foi adiada para o início desse ano. E, de novo, não aconteceu por falta de mão de obra. Agora, a POF só deve voltar a ser feita em 2016. Se a pesquisa de orçamentos familiares começar a ser feita a partir do ano que vem, ela leva um período de 12 meses até ser concluída, ou seja, só termina em 2017. Com algum esforço, os primeiros resultados podem começar a sair em 2017 mesmo, mas também podem sair só a partir de 2018. Um período muito longo, de cerca de 7, 8 anos, sem dados atualizados sobre o perfil de consumo das famílias. Na Inglaterra, por exemplo, uma grande economia, esse tipo de pesquisa acontece anualmente. Com uma cesta de consumo atrasada, o índice de inflação também fica desatualizado. A gente poderia ter uma inflação um pouco mais baixa, né, se a gente tivesse uma atualização mais frequente desses pesos e, por consequência, um efeito de política monetária, um esforço de política monetária menor. Pesquisas recentes pelo mundo, né, nos mostram que o ideal seria fazer uma atualização permanente desses pesos ou no menor tempo possível. A presidente do IBGE discorda. Ela diz que não dá para saber qual é o impacto do atraso dessa pesquisa sem antes ter os dados coletados em mãos. Não é só se houve para mais ou para menos, né? Assim, é preciso que isso tenha sido de forma substantiva a ponto de mudar o que eu estou calculando em termos de índice de preço. Qualquer coisa que eu te falar agora é mera especulação, tá certo? Em que sentido e se mudou, tá certo? A estrutura de ponderação das famílias, da cesta de consumo das famílias, a gente só vai saber quando a gente tiver, de fato, a próxima POF. Para especialistas, o atraso das pesquisas provoca uma miopia diante da realidade. O perigo é não conseguir avaliar corretamente as políticas públicas. Quando você tem pouco foco, se o foco for muito ruim, você não consegue fazer essa avaliação direito. Você acaba fazendo essa avaliação errada. Isso é ruim, tá certo? Então, evitar que isso aconteça é fundamental. É muito importante que você tenha a clareza suficiente vindo das estatísticas que te permita avaliar corretamente as políticas públicas. Para o economista Sérgio Besserman, o problema mais grave está em outra pesquisa, a contagem populacional, que acontece entre um censo e outro. Por falta de verbas, a próxima contagem só está prevista para 2020, junto com o censo. Segundo Sérgio, isso faz com que as cidades trabalhem sem rumo. Atualmente é extremamente grave. A gente vive em cidades, a gente vive em bairros e as políticas públicas, assim como as pessoas, precisam dessas estatísticas para poder cobrar, decidir ou ser eficiente. As regiões metropolitanas, principalmente as grandes cidades do Brasil, por causa disso, muitas vezes têm que atuar no escuro. Por isso, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE acredita que o investimento na instituição não pode parar. Num momento crítico como esse, de crise econômica e política também, é necessário que tenha os dados do IBGE, é necessário investir no IBGE, é necessário ter funcionários e orçamento compatível para que a gente possa dar dados realmente fidedignos, como sempre fizemos. O IBGE reconhece a falta de recursos e de servidores na instituição, mas acha que os dados coletados hoje são satisfatórios. Isso não significa que nós
estejamos satisfeitos com o tamanho do nosso quadro. Então o IBGE merecia mais gente, mais recurso? Merecia? Não, mais gente, mais recurso, é óbvio que sim. Mais gente, mais recurso, mais salário, entendeu? Assim, nós merecemos tudo isso.